Rapaziada, hoje é dia da gente ouvir aquela musiquinha Police on My Back em homenagem a Alan dos Santos. Police on my back, yes I'm running. Police on my back. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar um vídeo de sexta-feira, dia 22, sim, 22 de outubro de 2021. Começo pedindo para que você inscreva-se aqui no canal, notificações na fita, faça esse rolê, fortaleça o canal aqui, porque a sua inscrição, a sua ativação das notificações é que faz a coisa aqui ir adiante. Eu tô precisando seguir adiante. Por quê? Porque hoje é um dia de alegria. Primeiro é sexta, né? Sexta, já naturalmente, uma alegria invade meu coração. Eu tenho um espírito Garfield, eu confesso pra vocês, de segunda-feira, e a gente vai recuperando o astral ao longo da semana para que isso culmine na alegria orgástica da sexta-feira. Principalmente quando a gente grava um vídeo de uma notícia de quinta, assim, eu até pensei em gravar ontem à noite, cara, mas aí eu tive um dilema, entendeu? Ou eu teria tempo de responder os comentários de vocês, ou eu gravaria outro vídeo. Eu vou até daqui pra depois fazer uma enquete aqui com vocês, que me acompanham diariamente. O que vocês preferem às vezes? Que eu continue essa lógica de respondendo todos os comentários, como eu venho fazendo. Isso me demanda um bom tempo, vocês imaginam, ler e responder todos. Ou gravar outro vídeo, porque ontem eu fiquei nesse dilema. Eu poderia ter gravado um vídeo relacionado, explicando essa história do Alan dos Santos, ou dando minha opinião, não explicando, isso seria muita pretensão de minha parte, mas dando a minha opinião a respeito e ouvindo a sua pelos comentários, ou vocês preferem interação? Eu vou abrir esse debate, acho que lá para novembro, talvez dezembro, a gente vai abrir esse debate aí, se é melhor eu permanecer nessa dinâmica de dedicar um tempo para a gravação do vídeo, outro tempo para a resposta, ou se é melhor eu gravar mais vídeos. Eu vou conversar com vocês depois. Mas o fato é, Alan dos Santos recebeu uma péssima notícia nessa quinta-feira. Alexandre de Moraes determinou a prisão imediata e a extradição dele para solo brasileiro por conta da sua escalada golpista. Basicamente é isso. Vamos lembrar aqui, Alan dos Santos é uma dessas figuras, mais uma dessas figuras, uma das de maior destaque, eu preciso reconhecer, que emergiu do esgoto a partir da ascensão do bolsonarismo. O bolsonarismo, ele não só revelou aquilo de pior que habitava no coração de parcela significativa do nosso povo, mas também trouxe à luz do sol vermes, baratas, bichos escrotos, como dizem os titãs, que habitavam os esgotos. Nesse sentido, toda uma corja, toda uma série de pessoas que não teriam o menor tipo de projeção em tempos normais, o bolsonarismo não só possibilitou a emergência dessas figuras no debate público, e aí de emergir, né, no debate público, como também deu um alcance, uma possibilidade, uma voz que em tempos normais esses caras jamais teriam. Por quê? Porque falta estofo, porque são mentirosos, porque não zelam pela verdade, porque não tem palavra. E isso acabou gerando uma identificação profunda com parcela significativa do nosso povo. A gente tem que reconhecer. Um percentual expressivo dos brasileiros, eles se veem, se reconhecem, enxergam em Alan dos Santos, em Jair Bolsonaro, um espelho do próprio íntimo deles. E você vê que íntimo podre essas pessoas têm, que íntimo deplorável uma parcela considerável do nosso povo tem. A gente nunca pode perder isso de vista, senão a gente peca na análise e senão a gente não compreende o fenômeno como ele de fato é. E sempre eu coloco aqui para vocês. Você que me acompanha diariamente sabe disso. A gente não pode achar que o mundo é aquilo que a gente deseja. O mundo é o que ele é. E a gente só transforma o mundo quando reconhece de fato as suas características precisas, ou mais precisas possíveis. Porque a realidade sempre é mais complexa do que a nossa capacidade de análise. E aí um bom analista é aquele que consegue enxergar a maior quantidade possível de focos desse objeto complexo que é a realidade. Mas nem o melhor dos analistas, nem o melhor dos estrategistas consegue dar conta do todo. Entenderam? Vamos voltar aqui à questão do Alan dos Santos. O debate está sendo naturalmente guiado pelo bolsonarismo, como é típico dessa rapaziada, para a questão da liberdade de expressão. Eu sempre coloco isso aqui, né? Nenhum direito é absoluto na legislação brasileira, nem mesmo o direito à vida. Por quê? Porque a própria lei brasileira prevê momentos em que a morte é um recurso possível.
Legítima defesa é um caso deles. Pena de morte em caso de crimes de guerra é outra hipótese. Ou seja, nem a vida é um direito absoluto para o texto brasileiro. Pergunta: por que a expressão seria? Por que a liberdade de expressão seria absoluta? Não é. O próprio Código Penal brasileiro já coloca suas limitações. Os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. O que são essas formas, senão o que são esses tipos penais, senão uma forma de você dar limites à liberdade de expressão? Você não pode caluniar, você não pode injuriar, você não pode difamar. E quando a gente entra o paradoxo de Popper lá, né? A liberdade de expressão favorece pessoas, ela dá voz a pessoas, ela garante direito às pessoas que querem justamente abortar a liberdade de expressão por meio de um regime ditatorial, que é o que Alan dos Santos quer. Já defendeu isso inúmeras vezes. Quando a liberdade de expressão dá voz, quando o direito à liberdade de expressão garante um indivíduo de fazer discursos que levam à morte de outros. Defesa de drogas inúteis, negando a existência do vírus. Tudo que essa rapaziada fez, e Alan dos Santos, um dos mais icônicos desse universo fétido do bolsonarismo. A gente entra num... eu confesso com vocês que não é um debate simples. Quem falou que é simples? Quem falou que a vida é simples? Quem falou que vivemos momentos simples? O momento é dos mais complexos. A gente tem que ter a dimensão histórica dos fatos e do momento histórico que vivemos. O momento não é delicado, o momento não é simples. Então a gente entra em dilemas, a gente entra em conflitos, mas sempre visando a permanência, o zelo dos princípios democráticos. Alan dos Santos quer isso? Definitivamente não. Ele quer a liberdade de expressão para acabar com a nossa liberdade de expressão. Nós, democratas, de fato, defensores das instituições. A gente nunca pregou, nós, democratas, eu coloco você que me assiste no mesmo rol, a gente nunca pregou o fim das instituições. A gente nunca pregou o fechamento do Congresso. A gente nunca pregou o fechamento do Supremo Tribunal. A gente nunca defendeu aquela doideira do artigo 142 lá. Doideira sim, doideira golpista, né? A gente nunca falou que exército é poder moderador de nada. O que Alan dos Santos falou? Então ele comete crimes de forma sistemática. E fugiu do Brasil já com medo de ser preso. Quem o ajudou? Sim, Bananinha. Dudu Bananinha, Eduardo Bolsonaro. Foi ele que ajudou Alan dos Santos a fugir do Brasil. Veja você a situação. Um cara que já estava com medo de ser preso, foge do Brasil com visto de turista. Quem já foi para os Estados Unidos sabe que o visto de turista, nem só nos Estados Unidos, viu? Outros países que eu fui também era essa conta. E garante 90 dias de permanência no território estrangeiro. Depois você tem que ou voltar ou resolver seu visto lá, arrumar outro visto. Segundo informações da imprensa, Alan dos Santos permanece em território norte-americano com visto de turista vencido. Ou seja, já poderia ser deportado pela justiça americana. Só que a gente sabe que existe uma política diferente nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa toda, em relação a imigrantes com visto de turista vencido. Nos Estados Unidos é mais complacente. Já foi muito mais, hoje está um pouco pior. Mas é mais complacente do que isso acontece em território europeu. O que acontece? Alan dos Santos está com visto vencido e reitera em crimes. As decisões estavam para ele cessar as agressões enquanto a gente tem o trâmite dos processos no Supremo envolvendo os atos antidemocráticos, as milícias digitais. São esses dois processos que Alan dos Santos responde no Supremo Tribunal Federal, cujo relator é Alexandre de Moraes. A prisão preventiva pode se dar, em alguns casos, muito bem definidos. Um é a continuidade do crime. Ou seja, a gente tem que prender preventivamente essa pessoa, porque até o trânsito em julgado, até a gente ter a sentença, esse cara ele continua sendo criminoso. Ele continua cometendo crime. Então a gente tem que prender para que o crime pare de acontecer até que a gente tenha a sentença. Até que tenhamos o trânsito em julgado. É o que aconteceu. Alan dos Santos, uma decisão anterior de Alexandre de Moraes, determinou a suspensão dos seus canais em redes sociais. Alan dos Santos, ele vai criando subterfúgios, ele cria outro canal, ele vai rebolando e tal, para reiterar, para ter um comportamento
novamente criminoso, nessa perspectiva anteriormente citada, relatada por Alexandre de Moraes. O que a legislação prevê para caso que a pessoa continue cometendo crime enquanto o processo anda? Prisão preventiva. Foi o que aconteceu. Como ele não está em território nacional, já foi acionada a embaixada, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, as autoridades norte-americanas. Inclusive, Alan dos Santos frequenta muito a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, né? Ele é bem próximo ali da rapaziada que hoje está lá em Washington. Já foi acionada a Interpol para que coloque ele como procurado. Eu tenho a impressão que é o seguinte, né? Ou ele se entrega, ou é capturado, ou vai ter uma vida muito complicada. Ser perseguido pela Interpol, rapaziada, não é uma vida simples, não. Você tem que rebolar bastante para dar conta de escapar do cerco que vem. Os caras têm umas conexões que a gente nem imagina, sabe? De autoridades no mundo todo mapeando câmeras onde a pessoa pode estar, tudo. Dá para esconder? Dá. Tem gente que foge da Interpol a vida toda. É fácil? Sem o dinheirinho pingando do YouTube, das doações, das redes sociais e também do governo federal, é possível? Vamos ver. Alan dos Santos parece que vai fazer companhia a Roberto Jefferson, a Daniel Silva. Silva ou Silveira? Você sabe lá, o bombadão lá. Daniel Silva, Daniel Silveira? Não recordo. Ainda bem. Isso mostra que meu cérebro está direcionado para o lado bom da vida. Não esquece o nome dessa rapaziada. Alan dos Santos pode contar com a solidariedade de Jair Bolsonaro? Bom, casos recentes me dizem que não. Jair Bolsonaro, de fato, não é uma pessoa leal com aqueles que fazem parte do seu exército. A gente começou a observar isso quando vimos o que aconteceu com Gustavo Bebiano. Uma das pessoas que comprou Bolsonaro, a ideia de Bolsonaro na baixa, trabalhou com ele na campanha e foi covardemente descartado por Jair Bolsonaro logo no início do mandato. Ali, quando isso aconteceu com Gustavo Bebiano, todo o entorno bolsonarista já pensou: eu posso ser o próximo. Não verbalizaram, é claro, porque múltiplos interesses, desde o alinhamento ideológico sincero a interesse econômico financeiro, a vaidade pelo poder, tudo isso está na conta, tudo isso envolve, tudo isso a gente tem que observar. Mas acendeu a luz amarela para quem tem um pingo de noção da realidade. Tivemos outros nomes aí pelo caminho de pessoas covardemente abandonadas por discordâncias com o bolsonarismo ou por mera implicância de Carluxo, como foi o caso de Bebiano, como foi o caso do general Santos Cruz. Tretar com Carluxo é sentença de morte dentro do bolsonarismo. Você tem exemplos aí de pessoas aliadas que hoje estão na cadeia sem receber o menor afago de Jair Bolsonaro. Tem outros que na discordância tiveram que sair do partido. Joyce, Hasselmann, Alexandre Frota, todos os bolsonaristas que em dado momento saíram. Vários, do PSL então, daqui em Goiás, do delegado Valdir, tudo a gente sabe. Bolsonaro não é uma pessoa leal aos seus parceiros. Alan dos Santos pode contar com a lealdade de Jair Bolsonaro? Bom, estou me enfiando no histórico. O histórico do bolsonarismo é de deslealdade, é de abandonar companheiros. Acho que não pode contar muito com a solidariedade de Bolsonaro, não. Mas realmente, rapaziada, isso não é um problema meu. Por enquanto, foge, Alexandre de Moraes, foge. Run to the reels. Run for your life, como diz o Iron Maiden, sabe? Eu quero saber a sua opinião, por favor, deixa aqui nos comentários. Alan dos Santos em cana, você tá feliz? Deixa aqui seus comentários. Também, por favor, deixa seu joinha, né? Like. Já chega nervoso aí no like. Deixa o like, é importantíssimo de mim, isso é importantíssimo para mim, seu engajamento, para que faça esse vídeo, que a plataforma reconheça a sua interação com ele e ele possa ir mais longe. Conte mais com o seu apoio, conto com o compartilhamento, conto com o seu engajamento para que o canal possa crescer como está crescendo. Eu sempre agradeço de coração a todos e todas que diariamente me acompanham por aqui. Vocês são sensacionais. De joelhos, meu muito obrigado. Lives do final de semana. Hoje é dia de dar um relax e ouvir um som. Chau, sim, o Chau vai estar aqui. Ele que faz uma conexão estética muito interessante entre rock, música sertaneja, folk, MPB.
transita entre todos esse universo. Vamos trocar uma ideia sobre estética, sobre política. Ele tem um engajamento também, a gente vai compreender o posicionamento do Shaw hoje à noite. E claro, vamos ouvir um som, porque ninguém é de ferro. E se não for a arte, a gente fica diariamente afundado nesse esgoto. É preciso espairecer. A arte é o que alimenta a alma. Amanhã, sabadão, 9 da noite, clássica etílica Morgue Coça. Eu, Henrique Morgantini, do jeito que você gosta. Sim, alcoolizados. Trocando aquela ideia. Conto com sua audiência, beleza? Rapaziada, excelente sexta-feira. Termino com o clássico. Você sabe. É nóis.